Oi, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui o evento sobre Digital Currency. Meu nome é Maurício, eu sou CFO da Mastercard para o Brasil e para os países do Cone Sul. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, todos os mantenedores do IBEF, especialmente a Mastercard e a Boost, que estão patrocinando esse evento. Antes da gente começar, eu queria pedir a todos para colocarem os microfones em mudo durante a apresentação. As perguntas elas vão ser feitas via chat, então qualquer pergunta pode ser feita via chat. Nós vamos responder, passar para o nosso speaker, o Walter, no final. E, bom, eu queria também mencionar iniciar mencionando os próximos eventos do IBEF. A gente tem, no próximo dia 5, um encontro com o CEO Conecta Mulher. A gente tem no dia 7/10 a cerimônia de premiação do Golden Thompson em 2021, do prêmio, né, do Golden Thompson 2021. A gente tem no dia 14 a live de certificação de Open Banking. E no dia 20/10 a gente vai ter a jornada do CFO com a agenda de reformas e eficiência empresarial. Tá? E queria aproveitar também para deixar a indicação de leitura do IBEF. O IBEF está indicando o livro O que faz diferença, as características e oportunidades que criam um grande líder, escrito pela Fátima Zorzato. E para quem a gente está deixando o link aqui de acesso direto ao livro, para quem tiver interesse pode acessar já diretamente o livro pelo QR Code. Tá bem? Passando um pouco agora a palavra para o nosso patrocinador, para a Boost, é uma fintech fundada em 2009. Nós estamos aqui com a Ana Paula Maximiliano, a VP de Business Development da Boost, que vai nos falar um pouco sobre a Boost. Paula, Ana, você. Obrigada, Maurício. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aqui ao IBEF pela organização do evento e agradeço aqui Maurício e Walter, a Mastercard, a nossa parceria. É um prazer estar aqui com todos vocês. Como o Maurício falou, sou a Ana Paula Maximiliano, responsável pela Boost no Brasil. Estamos aqui também com o Marco Castro, responsável pela Boost região América Latina. Vou colocar alguns slides bem rapidinho aqui para contextualizar um pouquinho da Boost. Bom, como o Maurício falou, nós somos uma fintech americana já fundada há mais de 12 anos no mercado, atuamos exclusivamente em pagamentos B2B, conectando aí compradores e fornecedores. Temos uma presença global, mundial, em mais de 38 países e continuamos em crescimento. Acreditamos em cada região, né, e temos parcerias estratégicas e alianças estratégicas com diversas empresas em todas as regiões. Nossa parceria aqui é global e local com a Mastercard. E o que a Boost faz, né? Nós somos uma solução que conecta fornecedores e compradores, melhorando aqui, otimizando o processo de pagamento entre eles. É uma solução muito abrangente, então ela pode ser utilizada e atendida em todos os setores da economia, né? Conectando essas duas grandes personas, os compradores e fornecedores, e, ao mesmo tempo, ela é muito customizada, porque ela se adequa, a gente ouve muitos nossos clientes, ela se adequa a muitas necessidades de cada empresa, em cada segmento, né? Indústrias, varejo, serviços. Temos os clientes espalhados por todo o mundo, em diversos segmentos, em banking, finanças, tecnologia, indústria de alimentos, transportes, enfim, provendo, através dessa plataforma automatizada, diversos benefícios, né? Que a gente chama aqui dos nossos pilares, partes. Então, quando a gente fala de preço, principalmente reduzindo o custo com processos manuais e operacionais que as empresas eventualmente tenham de fato, com o processo de pagamento e recebimento. Obrigada. Isso tudo de uma maneira muito automática, né? Não existe nenhum desenvolvimento ou implementação técnica por conta do comprador ou do fornecedor, e a gente consegue automatizar o processo de pagamento e recebimento, diminuindo, reduzindo as etapas que eles tenham, né? Então, o comprador passa a fazer o pagamento somente enviando um arquivo e o fornecedor recebe direto na conta corrente dele em 2 etapas. Além desse recebimento, o fornecedor recebe, a gente fornece relatórios customizados, com formatos específicos para cada um deles, que atendam à sua necessidade,
com todas as informações que ele precisa para otimizar o processo de reconciliação dele. Isso tudo traz um ganho operacional muito grande, uma eficiência operacional muito forte para eles. De maneira muito rápida, instantaneamente a gente consegue praticamente enviar esse relatório. Isso a gente fala muito do tempo também, né, que principalmente são os termos de pagamento entre eles. Utilizando a plataforma e toda essa automatização do processo com o cartão, a gente consegue aumentar em dias o prazo de pagamento que o comprador tenha e reduzir em dias o prazo de recebimento do fornecedor, que eventualmente é uma das grandes dores aqui que a maioria apresenta, né? Além disso, além de ser automático para o fornecedor, ele ainda tem a chance, a oportunidade de eventualmente atualizar e fazer uma antecipação desse recebido. E tudo isso de uma maneira muito segura, muito prática, muito simples, e muito rápida de implementar. Não existe nenhum armazenamento de dados, seja do cartão do lado do comprador, ou seja do lado do fornecedor, informações de contas, dados bancários, enfim. A gente não retém nenhuma dessas informações. Então, essa é a Boost, a gente consegue prover todos esses benefícios aqui, e além disso, dar um suporte, uma consultoria antes, durante e depois da implementação com os fornecedores e compradores. Então, antes, inclusive, a gente faz a gente tem diversas conversas, a gente entende a dor de cada um, a gente entende a necessidade de cada empresa, de cada segmento, de cada termo de pagamento entre esse comprador e fornecedor, e promove a melhor estratégia de engajamento para eles, para que eles possam aqui usufruir dos benefícios que mais sejam importantes para eles, né? Seja a antecipação, seja a automatização do processo, otimização de recursos, enfim. Como é que funciona essa solução de maneira bem simples e rápida? O comprador inicia todo o processo deste pagamento. A partir do momento que ele envia o arquivo para a gente, ele extrai do ERP dele em qualquer formato, ele nos envia esse arquivo em um único lote, ele pode iniciar diversas ordens de pagamento para um fornecedor, todos os pagamentos, ou para diversos fornecedores ao mesmo tempo, diversos pagamentos. A gente consegue processar e separar todos os pagamentos e fazer um crédito direto na conta corrente de cada fornecedor indicado aqui. Ao mesmo tempo que a gente faz esse crédito, a gente promove esses relatórios detalhados, onde os fornecedores vão conseguir analisar exatamente o que ele recebeu e todas as faturas que estão dentro daquele valor. Data, valor, o que é que ela criou, se é um serviço prestado, enfim, isso otimiza muito o dia a dia dele. Torna bem eficiente o processo de reconciliação. E se porventura, em algum momento, ele tiver qualquer dúvida ou dificuldade de entender aqui esse relatório, a Boost dá todo o suporte nesse pós-service para ele, atendendo aqui a necessidade desse fornecedor, aliviando ali também mais um processo do comprador que não precisa entrar em contato para especificar exatamente o que está sendo pago e quando vai ser pago. Acho que, em resumo, essa é a Boost. É isso que a gente traz, maior controle, maior eficiência, maior segurança para os compradores e fornecedores, sem qualquer desenvolvimento técnico, sem necessidade de integração técnica com a plataforma ou com o RP de cada um, nem custo de manutenção ou implementação, buscando aí, trazendo cada vez mais, né, melhorando os termos de pagamento, aumentando o prazo de pagamento, trazendo maior facilidade de reconciliação, otimização financeira e operacional. Eu deixo aqui os nossos contatos, meu e do Marco, fico à disposição para a gente marcar um bate-papo, para a gente falar por telefone, e-mail, a gente marcar um papo na empresa de vocês e poder trazer uma maior eficiência, entre outros benefícios aqui para todos vocês. Aqui está o nosso QR Code, que vocês podem consultar aqui no nosso site, e vou pedir para o pessoal aqui, para a Rosa, projetar um vídeo bem rapidinho que conta um pouquinho mais dessa solução de maneira bem rápida. Obrigada e boa noite. Aceitar pagamentos com cartão de compras de seus clientes não precisa custar caro ou gerar trabalho extra, mas a realidade é que oferecer essa facilidade demanda lidar com vários procedimentos e inúmeras plataformas de cartões comerciais e cálculos para preencher formulários de pagamentos. Fazer tudo isso manualmente é caro, ineficiente e cansativo. Além de potenciais riscos de segurança e erros humanos, você tem em suas mãos a fórmula perfeita de um grande problema. Então, por que você ainda insiste em fazer tudo isso sozinho? Conheça a Boost Intercept, a única plataforma que oferece um canal de processamento de pagamentos para B2B. O que isso significa? Otimizamos a aceitação de cartões de compras, tornando-a simples, segura e econômica,
Chega de fazer logins em portais, buscar dados de cartões de uso único ou se preocupar com os riscos de segurança ao armazenar informações confidenciais de pagamentos. Com a Boost Intercept, você pode processar diretamente qualquer pagamento com cartão por meio de uma plataforma única e integrada, podendo reduzir drasticamente ou mesmo eliminar de vez qualquer processamento de reconciliação. Transformamos as transações de cartões comerciais em pagamento iniciado pelo comprador, solucionando grande parte dos problemas e sem custos de implementação e manutenção. Então, por que esperar? Entre em contato com a Boost hoje mesmo para saber mais e solicitar uma avaliação gratuita. Obrigado, Ana. Obrigado pela apresentação. A gente tem, como a gente sabe, conhece bem os serviços da Boost. Na Mastercard, a gente é usuário dos serviços da Boost com bastante sucesso já há algum tempo. Então, obrigado, Ana. Partindo para o tema principal do nosso evento, Digital Currencies, eu queria agora apresentar o Walter Pimenta. Walter Pimenta é o nosso Senior Vice President aqui na Mastercard para a América Latina, nosso Senior Vice President de produtos para a América Latina e Caribe aqui da Mastercard, com mais de 10 anos de experiência em meios de pagamento, em inovação e tecnologias para meio de pagamento, que vai nos dar agora um overview sobre digital currencies. Eu acho que é um assunto que tem ganho cada vez mais exposição na mídia nos últimos anos. Começou, acho que lá, começou as conversas em 2008, 2009, com as primeiras cryptocurrencies, e vem crescendo com as stablecoins, agora com os bancos centrais discutindo, se não me engano, já são mais de 70 bancos centrais que estão discutindo a possível implementação de moedas digitais nos países. Então, é um assunto que vem ganhando bastante relevância em meios de pagamento. E aí eu queria convidar o Walter para nos dar um pouco do overview sobre as digital currencies, as formas, evoluções e como é que ele enxerga o futuro de meios de pagamento com as digital currencies. Walter, com você. Legal, Maurício. Obrigado. Boa tarde a todos, boa noite. Aqui, boa tarde ainda, mas boa noite a todos. Bom, como o Maurício disse, estou na Mastercard já há 11 anos, o tempo passa rápido, há mais de 20 anos no mundo de pagamentos. Trabalhei no Brasil, na Mastercard do Brasil por 5 anos e há 7 anos estou aqui nos Estados Unidos e estou responsável hoje pela parte de produtos, como o Maurício disse, e inovação da Mastercard para a América Latina. Realmente o tema de moedas digitais tem ganhado uma relevância impressionante. Eu diria que é uma coisa que tem sido alvo de muito interesse aí, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, com o advento eu diria da massificação do acesso de pessoas de todo mundo a cryptocurrencies, principalmente, mas também aí para o ponto do Maurício, a toda essa parte de stablecoins, que tem ganhado muita relevância, e central bank digital currencies, que é um assunto, obviamente, que é muito importante para toda a indústria. Eu geralmente gosto de começar pelos basics, né? Então, eu peço desculpas aqui por 2 coisas. Primeiro, pela minha voz, eu estou um pouco gripado, já testei para Covid, não tem Covid. E segundo, se isso for muito básico para alguns de vocês, de novo, desculpa, mas acho que é importante a gente começar para ter certeza que a gente tem um level setting aqui. Eu comecei a me aventurar aí por esse mundo de digital currencies por volta de 2015, 2016, quando na Mastercard nós começamos a trabalhar muito com blockchain, né, que é aí a tecnologia que habilita, se não 100%, a grande maioria das moedas digitais que nós temos hoje no mundo. Tá? Interessante para a gente entender esse conceito de blockchain, né? Porque blockchain ele é hoje, eu penso muito em blockchain como uma infraestrutura, né? Como os rails que habilitam essas aplicações de moedas digitais, mas nós temos feito e temos visto, né, muitas outras aplicações saírem desse contexto de blockchain. Então, alguns exemplos bem interessantes. Nós trabalhamos há alguns anos num projeto de o que a gente chama de Proof of Provenance, que é um projeto bem interessante que permite com que a gente, utilizando a tecnologia de blockchain, possa fazer o acompanhamento do ciclo de vida de um produto ou de um bem de consumo, desde o momento da fabricação até o momento da entrega ao consumidor final, por exemplo, fazendo com que os passos percorridos por esse produto sejam acompanhados em real time nessa tecnologia de blockchain. Um outro caso de uso bastante interessante é distribuição de conteúdo, né? Muita gente
e eu me lembro que o primeiro livro que eu li de blockchain há anos atrás falava muito disso, né? Que era quase que um sonho na época de artistas fazerem o compartilhamento de conteúdo digital, música, filme, arte, via uma infraestrutura descentralizada de blockchain, para que eles pudessem, obviamente, maximizar aí o impacto da arte deles. E é interessante ver que hoje isso é uma coisa que está acontecendo de maneira muito forte no mercado, né? A gente tem visto aí muito a questão dos NFTs, né? Muitos devem ter ouvido falar NFT significa Non-Fungible Token, mas é uma coisa que tem crescido muito em relevância e tem aí gerado uma certa febre hoje dentro desse contexto digital, e é uma coisa que gera muito interesse hoje. Se vocês pesquisarem NFTs hoje, é uma coisa que está realmente em alta. Inclusive nós, a Mastercard, há 2 semanas atrás, lançamos o nosso primeiro NFT na Europa, e a gente tem planos de expandir essa galeria, digamos, de arte aqui para a região também, de conteúdo. E obviamente que o terceiro caso, talvez o caso dos casos mais importantes que a gente tem aí hoje na tecnologia de blockchain, são justamente as moedas digitais. E eu acho que eu sempre que me refiro a moedas digitais, eu evito o termo cryptocurrency, né? Porque a cryptocurrency ele é um subconjunto desse mundo de moedas digitais. Eu sempre digo que toda cryptocurrency é uma moeda digital, mas nem toda moeda digital é um cryptocurrency. E isso é muito importante quando a gente falar um pouquinho de como é que nós, dentro da Mastercard, enxergamos as diferentes moedas digitais. Mas antes de me aprofundar no tema de moeda digital em si, eu queria explicar um pouco para vocês quais são os princípios que dentro aqui da empresa nós temos para trazer para a nossa rede moedas ou currencies, tá? Em linhas gerais. Eu não estou nem falando de moedas digitais, tá? Ainda. Nós temos 3 princípios que são muito básicos, mas que são muito importantes para a gente trazer uma moeda para processamento na rede da Mastercard. E esses princípios são, o primeiro deles compliance regulatório, né? Parece uma coisa given, né? que acontece naturalmente, mas para a gente, como uma empresa global que nós somos, é muito importante que, obviamente, tudo que a gente traga para dentro da rede seja ou esteja de acordo com a regulação vigente no país ou nos países onde a gente opera. Então, o primeiro princípio que a gente tem, que é muito perto e que é um driver de como a gente hoje enxerga o mercado, não só de moedas digitais, mas o mercado em geral, obviamente, a regulação. Tá? O segundo a questão de proteção ao consumidor. Então, proteção ao consumidor é muito importante, obviamente, e a gente pode analisar a proteção ao consumidor por várias lentes diferentes. Mas algumas delas que são mais claras e mais óbvias, né? Muito importante para a gente a questão de data privacy, né? Então, diferentes países têm aí diferentes políticas no que diz respeito à proteção de dados. O Brasil recentemente lançou aí a nossa política de proteção de dados também, mas para a gente é muito importante que consumidores que estejam transacionando na rede da Mastercard com uma forma de pagamento em uma moeda local, obviamente que estejam seguros e estejam protegidos. E o terceiro ponto, que é também importante, é a questão da estabilidade da moeda. Tá? A estabilidade da moeda é um tema bem interessante, porque quando a gente pensa em América Latina, por exemplo, a gente pode pensar que não necessariamente todas as moedas são estáveis, né? A gente tem países com inflação, com hiperinflação, mas no contexto das moedas fiat, né, as moedas correntes nos países existentes hoje, mesmo em países com hiperinflação, quando você pensa em uma transação com cartão hoje, isso não é um problema, né? Por quê? Porque a transação de cartão na rede da Mastercard, ela acontece em milissegundos. E obviamente que a partir do momento que eu faço uma compra utilizando o meu cartão, o intervalo de tempo entre a transação sair da minha conta e chegar na conta da pessoa que está recebendo os fundos é pequeno o suficiente para que a inflação não seja um fato a se considerar. Mas quando a gente pensa em criptomoeda, em moeda digital, obviamente que isso é uma questão bastante diferente, e eu vou chegar nesse ponto em alguns minutos. Mas então, eu acho que o primeiro passo, super importante a gente entender esses 3 pontos que são aí basicamente a estrela guia do nosso approach para qualquer tema, mas principalmente para moedas digitais. Então, compliance regulatório para a gente é paramount, completamente importante.
estabilidade da moeda, no caso da moeda digital, e proteção ao consumidor, pensando bastante para essa questão de data privacy e etc. Então, são 3 princípios que drivam bastante a nossa agenda e o nosso approach para as moedas digitais. Então, tendo esses 3 princípios entendidos, a gente parte aí já para não vou dizer um deep dive, mas uma mirada mais perto na questão das moedas digitais. Nós hoje temos, eu diria que 3 grandes grupos de moedas digitais, tá? E é bem fácil você entender esses grupos quando você contextualiza essas moedas dentro desses 3 princípios que eu mencionei para vocês. O primeiro grupo dessas moedas é o que a gente chama de Central Bank Digital Currencies, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Central Bank Digital Currencies é basicamente uma moeda digital desenvolvida pelo Banco Central, geralmente regulada dentro do contexto do país, e geralmente é um equivalente de 1 para 1 com a moeda corrente naquele determinado país. Então, ela por definição, ela meio que cumpre com esses 3 princípios básicos de regulação, estabilidade e proteção ao consumidor. E é uma coisa que vem crescendo bastante, como o Maurício disse aí. Tem mais de 70 países hoje, inclusive o Brasil, analisando, desenvolvendo moedas digitais, por diferentes razões. Eu diria que há poucas semanas eu estava lendo um report da PricewaterhouseCoopers, que basicamente dizia que um dos grandes motivadores dos governos para desenvolverem as moedas digitais é realmente o custo de emissão e manutenção de cash, né, de dinheiro. E essa pesquisa dizia que, em alguns países, o custo do dinheiro chega a 1,5% do PIB do país, né? O que é uma coisa assim, absurda de se pensar. Então, naturalmente, governos veem na digitalização dessa emissão, digamos assim, maneiras de eliminarem esse custo e maneiras de otimizar o processo de gerir a moeda dentro do país. Obviamente que isso vem com uma série de desafios, né? Eu não diria de desafios, mas uma série de considerações que são muito importantes. E a gente vai chegar lá em um minutinho. Mas eu acho que o primeiro grupo realmente é esse grupo de Central Bank Digital Currencies, que, como eu disse para vocês, ele está muito próximo desses 3 princípios por definição. O segundo grupo de moedas que nós analisamos e que tem crescido bastante em relevância é o que a gente chama de stablecoins, né? Moedas digitais estáveis. E esse grupo de stablecoins, talvez a mais expressiva hoje seja a USDC, né, que é uma moeda digital já com uma escala global interessante e que tem uma relação de 1 para 1 com o dólar, né? Ela é uma moeda centralizada, né? Então ela é uma moeda, assim como a moeda emitida por bancos centrais, ela geralmente é emitida por uma entidade central, né? E esse conceito é muito interessante quando a gente pensa nas diferenças disso por uma criptomoeda mais tradicional, digamos assim. Então, tem uma entidade que controla a emissão e controla, de alguma maneira, a cotação dessa moeda digital. Ela, obviamente, não é necessariamente emitida por um banco central, mas sim por um player de indústria, um grupo de players de indústria. E ela tem a estabilidade, geralmente, garantida por um depósito em fiat currency, né, em moeda existente, geralmente dólares, que é de 1 para 1, né? E nesse modelo, a cada moeda digital que você gera, você tem um dólar depositado numa conta, ou qualquer que seja a moeda corrente do outro lado, você garante aí uma certa estabilidade dessa moeda. Então, o SDC, por exemplo, né, que é essa moeda que eu me referi, ela tem geralmente navegado ao redor de $1 aí por bastante tempo, é uma moeda considerada estável. Então, eu acho que se a gente pensar por esses 3 princípios, né, que eu mencionei para vocês e que eu sempre falo, regulação, estabilidade e proteção ao consumidor, essa moeda ela tem uma estabilidade. Em linhas gerais, proteção ao consumidor é uma coisa que algumas dessas moedas digitais levam em consideração, mas obviamente que é um ponto de vista muito diferente de uma moeda emitida por um banco central. E eu acho que o grande question mark aqui é realmente a questão regulatória, né? Diferentemente das Central Bank Digital Currencies, que por design ela é regulada, esses stablecoins eles têm de diferentes interpretações dentro de diferentes países. E isso é o que diferencia, ou é uma característica, eu diria, interessante dessas moedas. Mas tem crescido, sim, em relevância.
E existem aplicações interessantes para essas stablecoins em diferentes contextos, desde transações cross-border, por exemplo, que podem ser facilitadas com esse tipo de aplicação, até o conceito de Decentralized Finance, que é algo mais avançado, mas que também pode se aproveitar desse contexto de moedas digitais estáveis. E aí vem o terceiro grupo, né, que talvez acho que é o grupo que está nas paradas de sucesso aí há mais tempo, que é a questão das criptomoedas. E aí, de novo, aqui vem, acho que a principal diferença, quando você olha para esses três princípios que eu nunca me canso de mencionar. Mas as criptomoedas, elas primeiro, né, são completamente, em linhas gerais, descentralizadas. Então, quando você olha para um Bitcoin, por exemplo, para um Ether, que é o que roda na blockchain da Ethereum, essas criptomoedas elas não têm uma entidade central controlando a emissão e controlando a cotação dessas moedas. Geralmente, vou dar um exemplo de Bitcoin para vocês. Bitcoin ele é executado em cima de uma blockchain pública, tá? Que é a blockchain da moeda digital Bitcoin. E o que acontece é que, durante o processo de validação das transações, existe a geração de novas moedas, e assim, basicamente, se faz, por assim dizer, a emissão de novos Bitcoins. Ou seja, sumarizando, não existe realmente ninguém centralmente emitindo e controlando aquilo ali, e a cotação geralmente é baseada em demanda e oferta, demanda e procura, desculpa. E, obviamente, que isso faz com que, como todos nós sabemos, a questão de estabilidade dessas moedas digitais seja aí hoje um desafio interessante, né? Então, quando você olha para Bitcoin, começou com centavos de dólar, chegou a valer $60 mil, $70 mil, hoje está em $40, $45 mil, tendo variação de um dia para o outro que é bastante expressiva, né? E o mesmo se aplica basicamente à grande maioria desse grupo de moedas, que é o que a gente chama de cryptocurrencies. Por que esse ponto de estabilidade é um ponto importante, né? Porque nós na Mastercard, nós vemos, e eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe na questão do Central Bank Digital Currency em um minuto, tá? Mas nós vemos Central Bank Digital Currency como instrumento de pagamento em ponto de venda, assim como é hoje um cartão, né? Basicamente mais uma moeda, por assim dizer, que a gente vai trazer naturalmente para a rede de aceitação existente, para que o consumidor possa transacionar em ponto de venda, online, domestic, cross-border, etc. Qual que é o grande desafio quando se pensa num Bitcoin, por exemplo, como um produto de pagamento? O Bitcoin varia tanto, primeiro, acho que um passo atrás. Hoje, na rede da Mastercard, nós processamos milhares de transações por minuto. Tá? A transação ela é super eficiente, é uma transação que leva, como eu disse para vocês, milissegundos para acontecer. E isso faz com que a capacidade de mover transações entre consumidores, comércios e, obviamente, empresa a empresa, mas fazer esse movimento de balanços seja quase instantâneo. No mundo de cryptocurrency, como o Bitcoin, por exemplo, a gente está falando de 5, 6, 7 transações por segundo, né? E qual que é o grande problema disso? Existem transações em momentos de pico, né, da rede aí de blockchain do Bitcoin, que podem demorar vários minutos, horas, e já aconteceu de demorar alguns dias, né, para que, a partir do momento que o Walter mandou dinheiro para alguém, essa outra pessoa receber o dinheiro, né? Então, por que isso é tão complicado quando a gente pensa no contexto de fazer um pagamento com Bitcoin hoje? Como é que eu posso garantir, né, que o que eu paguei por um bem de consumo, por exemplo, vai ser o mesmo que o comerciante recebe, né? Se isso pode levar algumas horas e se o Bitcoin varia tanto de preço, de novo, no espaço de dias, no espaço de horas. Então, nós hoje não enxergamos o Bitcoin como um instrumento de pagamento em ponto de venda, né? Eu acho que, assim, todas as moedas digitais têm valor e têm aplicações bastante interessantes. Eu acredito que moedas digitais como o Bitcoin, como o Ether, como tantas outras que existem, hoje são assets de especulação, de investimento, né? Mas, com toda certeza, existe aí uma ampla gama de
digamos, de iniciativas que podem ser desenvolvidas em cima dessas criptomoedas. Então, eu vou chegar um pouquinho mais adiante em qual que é o nosso approach da Mastercard para trabalhar com esse grupo de moedas, que são as criptomoedas. Tá, mas então, de novo, aqui fazendo uma recapitulação bastante rápida para ter certeza que a gente está todos, que nós estamos todos na mesma página. Então, blockchain é a tecnologia que habilita aí a grande maioria das moedas digitais. Nós temos como princípios básicos para trabalhar com essas moedas: regulação, proteção ao consumidor e a estabilidade da moeda digital. E nós, baseados nesses três conceitos, nesses três princípios, trabalhamos com três grupos distintos de moedas digitais, que são moedas digitais emitidas por bancos centrais, moedas digitais estáveis, como a USDC, por exemplo, e os cryptocurrencies, a la Bitcoin. Tá? Então, essa é a história até aqui. Então, entendendo que essas moedas elas são similares, né, no conceito técnico, ou seja, é um blockchain, ainda que os cryptocurrencies sejam geralmente descentralizados e as demais sejam geralmente centralizadas, elas são bastante diferentes do ponto de vista desses três princípios. Nós temos uma visão diferente, um approach diferente para cada um desses grupos. Tá? Então, deixa eu começar pelo mais tradicional, não menos inovador, digamos assim, mas mais tradicional, que são os Central Bank Digital Currencies. Aqui eu acho que o importante é, nesse momento onde os bancos centrais de muitos e muitos países, inclusive do nosso país, estão trabalhando aí e pensando, né, em como desenvolver essas moedas, eu acho que é muito importante, e nós trabalhamos muito nesse contexto, do que a gente chama do desenho da moeda digital em dois níveis, tá? Da Central Bank Digital Currency em dois níveis. O que a gente chama do desenho em dois níveis? É um desenho onde o Banco Central ele faz a emissão e, obviamente, geralmente regula, né, toda a questão da moeda digital, mas o setor privado, na prática, compete pela distribuição dessas moedas para os consumidores finais, que é basicamente o modelo que existe hoje no sistema de pagamento tradicional. Né? Por que a gente considera que isso é tão importante? Primeiro, porque, obviamente, que isso respeita o modelo existente, o modelo financeiro existente na grande maioria dos países, mas, além disso, que é o básico, eu acho que esse desenho ele faz com que, através da competição que exista, né, nessa camada aí do setor público, os bancos, os adquirentes, os comércios, eles precisem se diferenciar um do outro. E essa diferenciação gera, obviamente, inovação, e a inovação traz uma experiência de uso melhor para o consumidor final, traz mais segurança e faz com que, finalmente, a adoção dessas moedas digitais seja mais eficaz. Né? Então, esse é o modelo que tem sido adotado pela grande maioria dos países hoje no mundo, salvo raríssimas exceções, e é o modelo que a gente tem trabalhado em conjunto com muitos emissores aí. Inclusive, alguns meses atrás, nós lançamos o que a gente chama do nosso sandbox, que é basicamente um ambiente de testes que a gente habilita para bancos centrais que estejam dispostos a trabalhar conosco, para que eles possam literalmente desenhar e entender como é que essas moedas digitais vão funcionar num ambiente que simula um ambiente real hoje, não só para fazer uma transação doméstica, mas a gente tem que pensar que é muito importante que o Banco Central ou os bancos centrais pensem nessas moedas digitais por todos os ângulos, ou seja, como é que isso vai funcionar num fluxo pessoa-comércio dentro do entorno do país, mas também numa transação no exterior, como é que isso vai interoperar com moedas de outros países, como é que isso vai funcionar no escopo empresa a empresa, né, B2B. Então, tudo isso é um contexto que tem que ser levado em consideração pelo Banco Central, e, obviamente, isso é algo que nós, na Mastercard, fazemos e temos feito nos últimos 60 anos, então a gente tem muito o que agregar aí, a gente tem trabalhado efetivamente muito próximo de muitos dos bancos centrais aí nessa construção, nesse desenho das moedas digitais. Um exemplo muito interessante em LAC a gente tem dois exemplos, né, na América Latina que são interessantes. O Banco Central de Bahamas lançou uma moeda digital, que é efetivamente uma moeda digital considerada, por sinal, a moeda digital mais avançada do mundo hoje, né, que é uma coisa bastante interessante. E eles lançaram isso em cima de uma tecnologia muito robusta de blockchain, e nós tivemos aí uma parceria bastante importante com eles. Um outro mais recente, e uma exceção talvez, porque não é uma moeda digital que tenha sido construída em cima dessa tecnologia de blockchain que eu mencionei para vocês,
é a Jamaica, que também lançou muito recentemente uma moeda digital, e a gente também está próximo deles aí. Então, a LAC tem realmente gerado muita atração, muito interesse por moedas digitais de bancos centrais, e a gente tem trabalhado com muitos dos bancos. Tá? Então, esse é o primeiro grupo que eu queria deixar para vocês, acho que essa mensagem bem clara de que a nossa visão para moedas digitais de bancos centrais realmente é que é um momento da indústria, eu acho, que colaborar para que isso seja efetivo, para que isso seja um caso de sucesso. A gente tem trabalhado com os bancos centrais e no final do dia a gente enxerga isso como qualquer outra moeda, por assim dizer, ou seja, em termos práticos, o que a gente acredita que vai acontecer é que essa moeda vai interoperar nas redes existentes, inclusive a rede da Mastercard, com outras moedas, porque elas, como eu disse desde o começo, cumprem com esses 3 princípios básicos que eu mencionei para vocês. Então, eu acho que isso encerra aqui o capítulo de moedas digitais emitidas por bancos centrais. O segundo grupo, eu acho que é um grupo um pouco mais complicado, ele é menos óbvio, tá? Essa questão dos stablecoins ou das moedas digitais estáveis. Por que ele é menos óbvio? Primeiro porque, como eu disse para vocês, a estabilidade dessas moedas ela é garantida hoje por um depósito equivalente em moeda real, né? em uma conta depósito. Então, tem quase que um collateral ali que garante essa estabilidade. E, obviamente, que existe uma preocupação quanto a como é que se gerencia, né, essa relação de uma moeda para outra. Isso é uma coisa que reguladores estão muito atentos. Então, eu acho que para a gente, na Mastercard, é um approach menos óbvio. Né? O approach com moeda de Banco Central é um approach muito óbvio, né? Trazer isso para o ecossistema existente e fazer com que isso cresça em relevância. Quando a gente olha para essas moedas digitais estáveis, a lá USDC, eu acho que é uma coisa mais 1 a 1, né? Entender o contexto dessa moeda digital, entender para onde ela está indo, e desde que ela cumpra com esses 3 princípios, né, de regulação no país onde ela está operando, estabilidade e proteção ao consumidor, a gente está sim aberto a trazer isso para a rede da Mastercard. Inclusive, nós anunciamos há algumas semanas que a gente está trabalhando aí para habilitar settlement, ou seja, processamento de transações em USDC diretamente na nossa rede também. Tá? Mas isso não garante e de maneira nenhuma é um indicador que vai ser o caso para todas as outras moedas digitais estáveis que surjam no futuro. Então, esse segundo grupo é um grupo um pouco à parte, que tem algumas similaridades com essas moedas de Banco Central, mas que também, obviamente, tem aí suas diferenças, principalmente essa questão regulatória. E aí vem o terceiro grupo, que é justamente a questão de Bitcoin, de Ether e so on and so forth. Então, aí tem várias moedas. Hoje tem mais de 1000 criptomoedas, que, como eu disse para vocês, não são necessariamente estáveis, muito pelo contrário, são geralmente muito voláteis. Eu diria que do ponto de vista regulatório é uma pequena salada. Muitos países veem com bons olhos a questão das criptomoedas, outros países não veem com bons olhos criptomoedas. A gente viu, por exemplo, há semanas atrás, a China, por exemplo, basicamente banindo o que a gente chama de mining, né, que é esse processo de validação das transações de Bitcoin, que eu mencionei para vocês alguns minutos atrás. A China tem banido esse processo em vários países, o que faz com que, em várias províncias, desculpa, o que faz com que reguladores aqui e ali comecem a se preocupar um pouco com essa questão. Isto posto, né, como eu disse para vocês também, as cryptocurrencies estão crescendo de uma maneira avassaladora, e eu acho que como indústria, primeiro é o nosso dever fazer com que o consumidor final da Mastercard faça uma transação com o que ele quiser no ponto de venda, né? A gente tem dentro da Mastercard uma visão de escolha do consumidor, né? De oferecer escolha para o consumidor, que é um dos drivers principais da nossa estratégia. E se eu quiser pagar com reais, eu vou pagar com reais. Se eu quiser pagar utilizando no cartão um celular, e se eu quiser pagar usando uma criptomoeda, que seja pagando uma criptomoeda. Eu acho que a grande questão aqui é como é que a gente pode habilitar o pagamento com uma criptomoeda no ponto de venda. E aí não é realmente trazer isso direto para a rede, porque como eu disse para vocês, primeiro a gente tem que ter certeza que a regulação permite dentro de um determinado país a operação dessa criptomoeda. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, devido à volatilidade que eu mencionei para vocês, né, e ao fato que nós efetivamente não processamos essas transações, né, quem processa as transações de Bitcoin é a blockchain
que está por trás da Bitcoin, né? Geralmente, cada uma dessas criptomoedas tem uma blockchain proprietária por trás. E, obviamente, que a gente não está envolvido nesse processo. Então, a gente não consegue garantir o tempo de settlement, por exemplo, né? Então, de processamento. E como eu comentei para vocês, devido a essa volatilidade extrema que algumas moedas têm, como o Bitcoin, por exemplo, fica muito difícil você garantir que o que eu pago é o que o merchant ou o lojista vai receber do outro lado, por exemplo. Então, o nosso approach, ele tem sido de trabalhar em conjunto com bancos emissores, trabalhar em conjunto com o que a gente chama dos crypto exchanges, né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Coinbase, Wirex, bom, you name it, Bitso, mercado Bitcoin. A gente tem trabalhado com essas empresas para que eles se licenciem como emissores de cartão Mastercard, tá? E os emissores nossos, hoje, bancos, podem fazer o mesmo, na verdade. E a gente passa a oferecer a possibilidade de que eles emitam um cartão Mastercard para que o consumidor final que tem hoje nessas wallets, né, nessas carteiras hoje, um Coinbase, por exemplo, ou um Bitso, por exemplo, eles têm ali um saldo em Bitcoin, eles podem converter uma parte desse saldo para a moeda corrente naquele determinado país e aí fazer uma transação no ponto de venda utilizando o cartão, ou qualquer que seja o form factor, um celular para fazer uma transação contactless, por exemplo, mas essa transação passa a trafegar na rede da Mastercard em moeda corrente naquele determinado país, tá? Então, é um approach que busca justamente trazer para o nosso consumidor final, né, para o portador do cartão Mastercard, a possibilidade de usar esse saldo em criptomoedas que ele tem no ponto de venda, mas sempre lembrando que o processo para esse grupo de moedas é fazer com que exista essa conversão entre qualquer que seja o crypto asset, né, o ativo digital, a moeda local antes dessa transação no ponto de venda. Nós não nos envolvemos nesse processo de conversão. Esse processo de conversão ele é feito pelo crypto exchange, né? Então esses que eu mencionei como exemplos para vocês. Mas isso faz com que o consumidor dessas crypto exchanges possa efetivamente, no momento que queira, converter isso para reais, para dólares, para o que seja, e transacionar na rede existente, fazendo com que a capilaridade e o acesso desse saldo em criptomoedas seja muito mais amplo. Então, assim, são três grupos bastante distintos entre si, e como vocês podem ver, distintos desses três pontos de vista, ou princípios que para nós são imperativos, né, e definem realmente a maneira com a qual a gente endereça essa oportunidade. E nós temos, por essa razão, né, esses três grupos bastante distintos entre si, nós temos três estratégias bastante distintas. Então, resumindo, para os bancos centrais, realmente agora o momento é de trabalhar em conjunto com a indústria de pagamentos para que isso escale, isso ganhe tração, isso seja seguro, interoperável e basicamente trafegue na rede existente. Desculpa. O segundo grupo das moedas estáveis, como eu disse para vocês, a gente está analisando ali de 1 a 1, desde que estejam em compliance com esses três princípios. A ideia é eventualmente trazer isso para a rede, como a gente fez com o USDC recentemente. E esse terceiro grupo é justamente oferecer a possibilidade do consumidor da crypto exchange converter aí o crypto asset que ele tenha em moeda corrente para transacionar em ponto de venda. Então, basicamente, isso é o que a gente tem feito aí, em linhas gerais. Espero que ninguém tenha dormido aí durante o meu longo monólogo. E, Maurício, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas estou à disposição de vocês aqui. Não tenho nenhuma pretensão de conseguir responder todas as perguntas, mas estou à disposição. Obrigado, Walter, pela explicação. Maurício, está um pouco difícil de te ouvir, só para você saber. Agora melhorou? Bem melhor. Agora está melhor. Muito obrigado, Walter, pela apresentação sobre digital currencies. O nosso chat para perguntas está aberto. Eu vou começar a fazer algumas aqui. Walter, você comentou sobre Bahamas e Jamaica, né? Falou um pouco sobre a nossa participação. Queria entender um pouco nesses dois países, que ganhos a gente tem visto nos países para a vida do cidadão, para a vida das pessoas, com esses meios de pagamentos novos. O que tem mudado? O que você vê que você tem visto de diferente? Legal, cara. Eu acho que, Maurício, como eu disse para você, são 2 ou 3 pontos aí que todos os bancos centrais têm pensado muito quando se fala de Central Bank Digital Currency. O primeiro, talvez aí a grande questão, é o custo, né, de emissão e manutenção de uma moeda corrente no país.
Então, isso aí foi, obviamente, top of mind para ambos os governos. O segundo, igualmente, se não mais importante, é a inclusão financeira, né? Como é que você faz com que as pessoas tenham acesso mais seguro, mais rápido, de maneira mais eficaz a essa moeda digital. E eu acho que o terceiro e aí é onde a gente começa a trabalhar muito com os governos, né? E o caso de Bahamas, por exemplo, a gente trabalhou muito próximo, tanto do governo quanto de uma fintech aí, eu acho que uma coisa é você desenhar a moeda e uma coisa é você habilitar uma tecnologia de blockchain para que exista uma moeda digital correndo ali em cima. Outra coisa é você fazer isso virar uma realidade, né? Então, tudo que eu disse antes, né? Como é que você pensa na segurança de todo esse processo? Como é que você pensa no Maurício, consumidor final, que vai ter aí uma moeda digital emitida pelo Banco Central numa carteira digital, mas que tem que ir na loja comprar alguma coisa, né? Como é que você vai transacionar? Então, tudo isso são coisas que a gente tem trabalhado e são coisas que os bancos centrais têm pensado muito nesse momento. O que a gente fez, por exemplo, nas Bahamas, que eu acho que é bem interessante, foi, além do nosso, obviamente, a gente ter discutido muito o tema aí com o governo, o que a gente fez foi uma parceria com uma fintech que se chama Island Pay, lá que está situada nas Bahamas, e nós fizemos, e é interessante que é um misto entre esse programa de conversão que eu mencionei para vocês agora e um Central Bank Digital Currency, ou seja, o Central Bank Digital Currency ele já existe, tá? O que nós fizemos lá? Em parceria com essa fintech, nós habilitamos eles para que eles pudessem fazer esse processo de conversão entre o $100, tá? Que é o Central Bank Digital Currency das Bahamas, e o Bahamian Dollar, que é a moeda corrente nas Bahamas. Então, o consumidor dessa fintech, né, que é o Island Pay, através desse cartão Mastercard, ele consegue converter o digital currency na moeda local do país e usar isso nos pontos de venda existentes. Então, o que a gente tem visto, em resumo, Maurício? Eu acho que o acesso, a simplificação do acesso da população a essas moedas de uma maneira segura é uma coisa que é top of mind para os bancos centrais. O desenho disso é top of mind para os bancos centrais. Agora, eu acho que é óbvio que tudo isso é muito incipiente, né? A gente está assim, a pontinha do iceberg. A grande maioria dos bancos centrais hoje está estudando, está pensando, está desenhando suas moedas digitais. E eu diria que vão se passar alguns anos aí até que isso seja realmente massificado. Mas o aprendizado está aí. Eu acho que esses dois exemplos, Jamaica e Bahamas, são bons para set stage, para que a gente tenha um contexto aí do que esperar para os próximos anos. Obrigado, Walter. E aí, fazendo outra pergunta de outro assunto que também tem sido, que a gente tem discutido bastante em diversos fóruns, que é o assunto de ESG. Quando a gente fala de cryptocurrencies e a energia despendida nos mining das moedas, é algo que gasta uma quantidade enorme de energia, né? Então, você comentou um pouco o caso da China. Como é que você vê o futuro das cryptocurrencies nesse mundo ESG, onde a parte ambiental é cada vez uma preocupação maior? Não, eu acho que é um ponto super válido, né? Primeiro, aqui é importante, de novo, a gente entender as diferenças entre as moedas digitais estáveis, as moedas digitais que são hoje emitidas, ou que vão ser eventualmente emitidas pelos bancos centrais, e esse grupo aqui de cryptocurrencies. E por que estou dizendo isso? Dentro do modelo Central Bank Digital Currency, dentro do modelo dos stablecoins, geralmente, o processamento dessas transações é muito mais eficiente, tá? Porque não existe o que nós chamamos do modelo de validação coletiva, que é o modelo hoje que, por exemplo, o Bitcoin aprova, tá? Como é que funciona o Bitcoin hoje? Só caso alguém não saiba, né? A rede blockchain que executa o protocolo Bitcoin, essa moeda digital, tem uma série de computadores centrais aí que a gente chama, distribuídos no caso, né, que a gente chama de nodes, né? E as transações de Bitcoin, né? Então, quando o Walter manda um Bitcoin para o Maurício, por exemplo, essa transação ela é adicionada ali num bloco. E em um determinado momento, a partir do momento que esse bloco ele é concluído, ou seja, ele enche, né, de transações, na falta de uma expressão mais clara, existe um processo de validação, ou seja, se valida a autenticidade de todas essas transações. E na rede da Bitcoin hoje, o que acontece é que tem muitos
computadores, né, super poderosos aí. Na China, por exemplo, existem o que eles chamam de fazendas de mineração. E o que eles fazem é que eles estão realmente competindo entre si para validar primeiro esse bloco. Tá? Por que existe essa competição? Porque quem valida primeiro ganha bitcoins novos. Tá? E assim que, como eu comentei lá no comecinho, assim se geram novos bitcoins. Não tem ninguém emitindo bitcoin. É esse processo de validação que gera os bitcoins. Qual que é o problema, né, com Bitcoin hoje e com várias outras cryptocurrencies, by the way? O problema é que, porque existe essa competição, né, entre essas fazendas de mineração para validar o bloco primeiro, o investimento e o despendimento de energia que é feito, porque na prática é uma corrida para ver quem vai validar isso primeiro, realmente é um despendimento de energia muito grande. Né? Isso é uma preocupação de reguladores, é uma preocupação da indústria como um todo, né? Aqui acho que é importante deixar 2 pontos claros. Primeiro como eu disse lá no começo, a eficiência de processamento da rede da Mastercard, quando comparada a uma rede Bitcoin, por exemplo, está anos-luz na frente. Né? Então, isso não é um problema hoje quando a gente pensa numa transação tradicional de cartão que acontece no ponto de venda. Isto posto, o problema climático, né, é um problema de todo mundo. Né? Se o Bitcoin está, por exemplo, gerando um problema, e obviamente que isso vai, eventualmente, no futuro melhorar, mas se isso está gerando um problema climático, isso é um problema para todo mundo. Eu acho que todas as empresas têm que fazer a sua parte, e nós, na Mastercard, temos trabalhado muito, como você sabe, Maurício, na questão ambiental. Então, a gente lançou cartões recicláveis, a gente criou um programa de reciclagem de cartões global. Nós temos o que a gente chama de Priceless Planet Coalition, que é basicamente uma associação de emissores, obviamente a Mastercard, comércios, adquirentes, vários parceiros da indústria e consumidores, para que a gente possa, através de doações e através de incentivos, tratar a questão do reflorestamento. Então, tem várias coisas que a gente tem feito aí, e como eu dizia, ainda que isso não seja um problema quando a gente pensa, né, na rede da Mastercard em si, pela questão da eficiência, que está muito à frente, eu acho que o problema climático é de todos, então a gente tem que fazer aí o possível para resolver. Mas sim, existe uma questão bastante séria quanto ao gasto energético aí para se processar essas transações. E sim, isso é uma questão que reguladores, por exemplo, têm olhado de maneira bastante ativa. E por isso que para a gente é muito importante a questão regulatória, como eu disse desde o começo. Obrigado, Walter. E voltando para a América Latina, a gente teve o caso agora recente de El Salvador aceitando o Bitcoin, né, dentro do país. Eu queria perguntar 2 coisas. Primeiro, se você vê isso, outros países seguindo este mesmo caminho, e como é que você está acompanhando essa experiência em El Salvador, nessa nova realidade em El Salvador? Eu diria que é o famoso too early to tell, né? Assim, obviamente que a gente tem acompanhado, a gente tem aí falado com os nossos clientes, parceiros no país, a gente tem falado, obviamente, com o governo. Eu acho que a grande questão aí, para o teu ponto, é muito recente, né? Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas o que El Salvador fez foi fazer com que Bitcoin, e desculpa, eu realmente não sei o termo em português, mas que Bitcoin seja um legal tender, né? Uma moeda legal no contexto do país. Então, o consumidor ali em El Salvador e as empresas, eles podem pagar contas, eles podem fazer transações em ponto de venda utilizando diretamente o Bitcoin. Esse aí é o espírito da natureza da coisa. Isto posto, né? Eu não tenho nenhuma opinião formada a respeito. Eu acho que assim, a minha opinião e o nosso approach para Bitcoin é o que eu expus durante a sessão aqui. Eu acho que a grande questão sem sombra de dúvida, é um experimento interessante, né? E é um experimento que acho que vai ensinar muito a todos nós. Então, assim, a gente está perto, a gente tem acompanhado, tem falado com muitos dos nossos clientes aí, e o momento agora é de entender o que vai acontecer. Não temos visto nenhum efeito cascata, né? Acho que, como eu disse, a questão regulatória na questão de criptomoedas é uma preocupação em muitos países, mas vamos ver, vamos esperar e ver o que vai acontecer em El Salvador. Acho que é um caso de uso interessante para a gente acompanhar e entender aí os próximos capítulos.
E no caso das moedas dos bancos centrais, a gente vê alguns movimentos de grupos de bancos centrais desenvolvendo moedas em conjunto também, né? Não só individualmente, né? Você acha que é uma tendência que isso seja desenvolvido em grupos de países, como a gente tem visto em alguns casos? Essas moedas vão ser intercambiáveis? Como é que você enxerga essa realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão digitais, Maurício. Eu acho que aqui, de novo, o movimento de moedas centrais de bancos digitais ele é muito incipiente, né? Para o teu ponto, existem consórcios desenvolvendo moedas interoperáveis entre países, existem países trabalhando em moedas soberanas dentro do contexto do país. De novo, eu acho que é too early to tell, né? Ambos os movimentos têm, digamos, os seus méritos, os seus desafios. Eu acho que, como eu disse, o momento agora é de entender, trabalhar junto, né, como indústria de pagamentos, e aqui, obviamente, que não estou dizendo Mastercard, mas sim Mastercard, bancos, todo o setor privado, para que, de novo, a distribuição dessa moeda seja feita de maneira efetiva, para que essa moeda seja aceita não somente no entorno doméstico, mas no entorno internacional, e eu acho que esse ponto é muito importante. Hoje, se eu tenho R$100, bom, R$100 acho que já não é mais um bom exemplo, né? Mas se eu tenho R$1.000 e eu quero gastar R$1.000 nos Estados Unidos em dólares, tudo que eu preciso ter é um cartão, né? Nada mais que isso. Com o Central Bank Digital Currencies, essa questão começa a aparecer, né? Como é que eu vou habilitar a aceitação do real digital em outros países, né? E aí acho que é onde a gente pode, né? A Mastercard, obviamente, todas as redes globais de pagamento aí, agregar muito valor, né? Fazer com que essa interoperabilidade, a segurança, que é um outro ponto super interessante, Maurício, que tem gerado muita discussão hoje, né? Não é só realmente, como eu disse, desenhar e entregar uma moeda digital na mão do consumidor e fazer com que isso funcione. Tem que se pensar que você está digitalizando todo o ciclo de vida da moeda, né? Da emissão até o clearing, né? Que aí é a última perna, digamos assim, da transação, que é a movimentação dos fundos. E isso faz com que a questão de segurança, né, nesse mundo digital, que a gente sabe que é muito mais complexa do que no mundo físico, seja exponencialmente mais, eu não vou dizer preocupante, mas que requeira mais atenção, né? Então, uma outra coisa que é muito importante quando se pensa em moedas digitais de Banco Central é como é que isso vai ser gerido do ponto de vista de segurança, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Como eu disse, é um movimento muito incipiente. Tem alguns expoentes aí mais avançados, como a China, com o Yuan digital, como eu disse, como Bahamas, que é aí hoje, acho que de maneira muito interessante, considerada a moeda digital mais completa do mundo, mas é muito cedo para a gente ter um assessment mais completo. Eu acho que o momento agora realmente é de trabalhar e de fazer com que, não necessariamente um modelo, mas que os diferentes modelos sejam escaláveis, sejam seguros e sejam interoperáveis. Obrigado, Walter. Temos uma pergunta aqui perguntando se você tem algum livro, como é que você se informa sobre o tema, ou canais de informação para quem quiser se informar ou se manter informado sobre digital currencies e sobre digital currencies em geral. Essa é uma pergunta interessante. Bom, primeira coisa, né? Tem uma mulher que tem muita paciência, porque eu passo muito tempo escutando, lendo. É um assunto que me fascina. Há muitos anos, como eu disse, eu venho me envolvendo com a questão de blockchain na Mastercard já há quase 6 anos. Então, é um assunto que primeiro, requer muita atenção, né? Porque é uma coisa que muda a cada dia. O que eu recomendo, né? E o approach que eu geralmente tenho tomado nesse assunto é me informar muito através de podcasts. Tem muita coisa interessante em podcasts de cripto. Eu acho que eu comecei a discussão hoje falando de blockchain, porque eu acho que é muito importante, antes de você entender e de se aventurar aí no mundo de cripto, você entender um pouquinho do conceito de blockchain, como é que isso funciona, porque a partir do momento que você entende blockchain, você passa a entender melhor como as diferentes implementações de criptomoeda funcionam, né? Eu acho que tudo isso te dá mais conteúdo, te dá mais visão sobre o que está acontecendo. E aí realmente ler, né? Tem muitos livros bons. Tem um livro, eu não me lembro do nome do autor agora. Eu posso mandar não sei se existe uma lista de distribuição, mas eu posso mandar para vocês o nome do livro. Blockchain, The Business Revolution é o nome do livro. Foi o primeiro livro que eu li. Eu acho que é um livro muito interessante, porque ele fala muito de blockchain e fala muito pouco de cryptocurrencies. E isso dá essa visão mais ampla
do que é blockchain, né? De todos os casos de uso que se podem desenvolver com essa tecnologia. E a partir daí, obviamente, começar a se informar mais em podcasts, tem muita coisa legal, né? Tem uma questão muito nova, muito interessante agora, que se chama Decentralized Finance, por exemplo, DeFi, né? Que tem um potencial super interessante. Mas eu acho que, assim, para você entender de DeFi, não tem outro caminho que não seja você entender um pouco de blockchain, entender um pouco de cripto. Então, acho que gradualmente, lendo e escutando, de novo, tem muito podcast legal, vocês vão se informar. E se manter informado é basicamente muito fácil, porque tem muita informação hoje a respeito. Obrigado, Walter. Acho que para a gente terminar, estamos chegando no final. Acho que tem um ponto que você comentou das NFTs, né? Que acho que você falou das cryptocurrencies, mas no começo você falou de uma iniciativa da Mastercard. Se você puder comentar um pouquinho sobre o que são NFTs, o que nós estamos fazendo com as NFTs, acho que é um assunto interessante. Cara, NFT é um assunto, eu diria que é mais que interessante, é fascinante, né? O que é NFT? NFT é Non-Fungible Token. Na prática, o que é? É conteúdo digital, né? Conteúdo digital que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser um desenho, uma arte, uma pintura, whatever, né? Que se distribui, geralmente, de novo, aí, utilizando essa tecnologia de blockchain. Bom, vamos te dar um passo atrás, né? Hoje, quando eu tenho uma obra de arte, eu não tenho nenhuma obra de arte, by the way, shame on me, mas quando você tem um quadro, né? Você tem um original Picasso na sua casa, por exemplo, aquele quadro é o seu quadro, né? O quadro original, a partir do qual se podem fazer reproduções, e obviamente que existem centenas de milhares de fakes ao redor do mundo, mas o original é só seu, é o seu quadro original, ele é físico, e é muito fácil para um cara chegar, olhar para aquilo e falar, legal, esse é o quadro original do Picasso, ele vale centenas de milhões de dólares. Qual que é a ideia do NFT? Né? É você trazer o conceito de propriedade para o mundo digital, através de blockchain. O que eu quero dizer com isso? NFT, como eu disse, nada mais é do que um pedaço de música, um pedaço de filme, ou seja, é conteúdo de maneira digital. Mas, via NFT, você pode fazer com que o conteúdo digital seja reconhecidamente do Maurício, por exemplo. Tá? Então, existe ali uma assinatura que diz isso aqui foi feito para o Maurício. Qual que é a grande diferença, né, de percepção hoje entre NFT e o mundo real? Como eu disse, no mundo real, você tem o Picasso, que é o Picasso, e o resto é cópia. Né? E ali o cara vai saber identificar a diferença aqui e ali. No mundo de NFT, como tudo que a gente está falando aqui é digital, né? Vou dar um exemplo aqui. Se um artista fez um MP3 e falou isso aqui é para o Walter, e aqui está digamos assim, o certificado de autenticidade que isso aqui foi feito para o Walter, é um arquivo digital. Se eu fizer uma cópia dele e mandar para você, Maurício, é o mesmo arquivo. O que diferencia e qual que é aí a grande sacada do valor que o NFT traz? Somente o seu NFT vai ter aquela assinatura ali que diz isso aqui foi feito para você, isso aqui pertence a você. Então, esse conceito de propriedade no mundo digital, ownership, né, é o que se busca trazer com os NFTs. Então, assim, tem muita gente que debate o valor disso, né? Tem muita gente que fala, de novo, se eles são idênticos, né? O valor que existe aí em saber que isso é meu não é tão óbvio quanto o valor de ter um Picasso, né? Mas, de novo, a percepção de valor ela é uma coisa muito relativa e tem muita gente investindo muito dinheiro em NFT. Como eu disse, nós lançamos no ano passado, na semana passada, 2 semanas atrás, o nosso primeiro NFT. Foi na Europa e foi basicamente um troféu da Champions League assinado pelo José Mourinho, né? o treinador de futebol que todo mundo conhece aí. E isso foi assim, foi uma disputa feroz nas redes sociais aí para quem fosse. A gente fez uma rifa na prática, né, um raffle, e foi uma disputa muito grande, muito interessante para ver quem ia pegar aquele troféu ali. De novo, é um JPEG, é um arquivo digital com imagem, né, que você pode copiar, mas aquela assinatura de propriedade só uma que tem. Isso, muitas pessoas valoram isso. E a gente tem visto isso assim crescer muito, né? Tem muita gente que coleciona NFT. Você vê NFTs sendo vendidos por $500 mil, $1 milhão. Recentemente teve um NFT
eu não me lembro o que foi, mas foi vendido por 4 milhões de dólares recentemente. Então, de novo, é um conceito interessante. Eu acho que para distribuição de conteúdo, tem muita gente pensando, por exemplo, músico, né, em utilizar isso para fazer distribuição de conteúdo sem depender dos provedores de conteúdo que a gente conhece hoje aí, né, que são os streaming services. Então, assim, obviamente que tem um valor. O valor ele é percebido de maneiras diferentes pelas pessoas, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que tem um potencial de crescimento muito grande, e nós temos aqui em desenvolvimento uma estratégia de NFT para a América Latina, que muito em breve isso vai aparecer, mas é um assunto que me fascina e é um assunto que gera muita polêmica, né? Justamente por essa questão aí de como as pessoas percebem o valor dos NFTs. Bom, obrigado, Walter. Acho que foi uma boa sessão para a gente entender um pouco melhor o que são os digital currencies, os diferentes tipos de digital currencies, inclusive os NFTs, e onde e qual a situação atual e para onde a gente está caminhando com todos os riscos e oportunidades que isso pode trazer. Queria te agradecer muito pelo teu tempo, tá? Agradecer novamente a Boost e a Mastercard pelo patrocínio do evento, e agradecer a todos os participantes. Acho que chegamos ao fim do nosso evento. Obrigado a todos. Legal. E pela participação. Obrigado a todos. Até a próxima. A todos, boa noite. Tchau. Boa noite.